Você acabou de ser deixado no vácuo, seu peito aperta, seu estômago afunda. Parece que algo físico aconteceu com você, mesmo que nada tenha te tocado. Mas a resposta real é muito mais estranha do que é só coisa da sua cabeça. Seu cérebro não tem um sistema separado para a dor emocional. Ele usa o mesmo sistema que usa para um osso quebrado, o mesmo que usa para uma queimadura. Quando você é rejeitado, seu cérebro não cria uma metáfora para a dor. Ele cria a coisa real, usando exatamente o mesmo hardware. A neurocientista Naomi Eisenberger descobriu isso quase por acaso. Ela queria entender a exclusão social, então montou um experimento simples. As pessoas jogavam um jogo virtual de arremesso de bola dentro de um scanner cerebral, acreditando que 2 outros jogadores estavam jogando com elas em tempo real. Então, sem aviso, os outros jogadores paravam de jogar a bola. Simplesmente deixavam o participante de fora. Repetidamente, a bola passava direto por eles, caindo nas mãos de outra pessoa. O que aconteceu em seguida surpreendeu todo mundo. A mesma região cerebral que se ativa quando seu corpo é ferido, o córtex cingulado anterior, se ativava também durante a exclusão. Não algo parecido, não algo próximo. A mesma região, disparando da mesma forma. O cérebro dos seus ancestrais nunca foi projetado para diferenciar "você se machucou" de "você foi deixado de fora". Por que a evolução construiria as coisas assim? Porque durante a maior parte da história humana, ficar sozinho não era apenas ruim. Era uma sentença de morte. Imagine seus ancestrais há 60 mil anos atravessando campos abertos em pequenos bandos de 20 ou 30 pessoas. Um único humano, longe do grupo, sem fogo, sem o conhecimento compartilhado, não durava muito tempo lá fora. Sem garras, sem presas, sem pelo grosso o suficiente para as noites de inverno. Só um corpo macio, lento e indefeso, que depende inteiramente de outros corpos por perto, observando o mesmo horizonte. A rejeição não era um inconveniente naquela época. Era uma contagem regressiva que começava no momento em que o grupo virava as costas. Então, seu cérebro construiu um sistema de alarme. Um alarme alto. Um que não podia ser ignorado, nem racionalizado, nem silenciado apenas com lógica. Ele pegou emprestado o sinal mais antigo e urgente que o corpo já tinha: a dor física. A mesma fiação que grita para você tirar a mão de um fogão quente agora grita quando um amigo fica em silêncio por 3 dias. Gatilho diferente. Mesmo alarme. Mesmo volume. É por isso que um término de relacionamento não te deixa só triste. Ele faz suas costelas doerem, sua garganta fechar, seu apetite desaparecer por dias. É por isso que ser excluído de um grupo de mensagens pode realmente doer no estômago, aquela torção surda que você sentiria depois de um soco. Seu corpo não está exagerando. Ele está rodando um software otimizado e refinado ao longo de 2 milhões de anos, muito antes de palavras como coração partido existirem para descrevê-lo. O psicólogo social Kipling Williams levou essa ideia adiante com um experimento que chamou de Cyberball. A mesma montagem, arremesso virtual de bola, exclusão repentina. Mas ele acrescentou algo inteligente dessa vez. Ele disse aos participantes, antes de começar, que os outros 2 jogadores nem eram pessoas reais. Eram programas de computador seguindo um roteiro. Nenhum sentimento envolvido em lugar nenhum da sala. Nenhum julgamento real acontecendo. Não fez diferença. As pessoas ainda sentiam a pontada, forte e imediata. Mesmo sabendo conscientemente que nenhum ser humano estava as rejeitando, os sistemas cerebrais mais antigos delas não se importavam com o que os sistemas mais novos entendiam. A dor aparecia mesmo assim, sem ser convidada, ignorando toda a tranquilização racional disponível. Essa é a parte que deveria te fazer parar. Sua mente racional pode saber que algo é completamente sem sentido, e seu sistema nervoso ainda vai reagir como se sua sobrevivência dependesse do resultado. Aqui é onde fica ainda mais estranho. Matthew Lieberman, que passou décadas mapeando o que chamou de cérebro social, descobriu que os humanos dedicam muito mais espaço neural para acompanhar relacionamentos do que para a maioria das outras tarefas cognitivas combinadas. Mais circuitos do que usamos para aritmética básica.
mais do que usamos para muitas funções de memória, até mesmo aquelas que usamos diariamente. Seu cérebro trata uma pergunta como mais urgente do que quase qualquer outra coisa. Onde estou em relação à minha tribo agora, neste exato momento? Pense no que isso significa para uma espécie que supostamente valoriza a lógica e a inteligência acima de tudo. Seu cérebro discorda silenciosamente dessa história. Ele coloca o pertencimento acima do poder puro do intelecto. Sempre foi assim, muito antes de alguém escrever a primeira palavra. Isso explica algo que quase todo mundo já sentiu, mas raramente nomeia em voz alta. Aquele pavor específico antes de abrir uma mensagem que você tem medo de ler. Aquele flint físico quando alguém não ri da sua piada em uma sala cheia de gente. Aquele instinto de repetir uma conversa às 2 da manhã, procurando o exato momento em que você disse a coisa errada, a exata sílaba que mudou tudo. Nada disso é fraqueza. É uma herança. Um sistema de alerta passado por ancestrais que genuinamente não podiam se dar ao luxo de interpretar mal o humor do grupo. Pense também em como isso moldou a infância muito antes de qualquer coisa disso ter um nome. Uma criança deixada de fora de uma brincadeira no parquinho não raciocina calmamente sobre a dinâmica social em jogo. Ela chora, imediatamente e sem hesitação, da mesma forma que choraria por um joelho ralado. Pesquisadores que estudam o desenvolvimento infantil descobriram que essa sobreposição aparece muito cedo, bem antes de as crianças conseguirem sequer verbalizar o que significa pertencer. A fiação vem primeiro. O vocabulário vem depois, às vezes décadas depois, se é que vem. E isso não desaparece com a idade também. Os adultos só ficam melhores em esconder. Você aprende a manter o rosto parado quando não é convidado. Você aprende a dizer tudo bem quando definitivamente não está tudo bem, muito longe disso, pesando no seu peito. Mas por baixo dessa expressão controlada, o mesmo circuito antigo dispara exatamente com a mesma força de quando você tinha 7 anos e ninguém te escolheu para o time. Crescer não desliga o alarme. Só te ensina a silenciar o som que sai da sua boca enquanto a tempestade continua por dentro. Por que isso importa tanto biologicamente falando, a ponto de a evolução se recusar a deixar isso desaparecer com a sofisticação? Porque em um pequeno bando ancestral, o erro de julgamento de uma única pessoa sobre sua posição social podia se espalhar e ameaçar todo o grupo. Alguém que não percebesse que estava perdendo o favor do grupo poderia continuar cometendo o mesmo erro, repetidamente, até que o grupo finalmente cortasse os laços de vez. Então, o alarme precisava ser alto o suficiente, desconfortável o suficiente, fisicamente doloroso o suficiente para não poder ser ignorado ou adiado. Precisava exigir sua atenção total imediatamente, da mesma forma que um osso quebrado exige, porque naquele mundo, esperar para lidar com isso depois, às vezes significava que não havia depois para lidar com nada. E fica ainda mais sombrio, de um jeito que revela o quão a sério seu corpo leva tudo isso. A dor social crônica, do tipo que vem do isolamento de longo prazo, não apenas parece ruim emocionalmente e depois passa. Ela está relacionada a um declínio físico mensurável em todo o corpo. Resposta imunológica enfraquecida. Marcadores de inflamação elevados. Estresse cardiovascular crescente que se acumula silenciosamente ao longo de meses e anos. Seu corpo não classifica a solidão como questão emocional e simplesmente segue em frente com o dia. Ele classifica como ameaça à sobrevivência e começa a se preparar de acordo, da mesma forma que faria para desnutrição, exposição ao frio, qualquer perigo físico lento que se aproxima. O que levanta uma pergunta desconfortável sobre a vida moderna. Você agora vive em um mundo de conexão quase infinita. Mensagens chegam instantaneamente, dia e noite. Redes se estendem por continentes com um único toque. Você pode, em teoria, falar com quase qualquer pessoa na Terra em segundos, a partir de um aparelho no seu bolso. E ainda assim, a solidão vem crescendo há décadas, mesmo com o número de conexões que as pessoas carregam explodindo. Por que a espécie mais conectada da história estaria faminta por pertencimento? Porque seu sistema de alarme foi construído para grupos pequenos? 50 pessoas. 100 talvez no limite extremo. Grupos íntimos presenciais que você via todos os dias, onde uma sobrancelha levantada significava alguma coisa e todos sabiam seu nome e sua história.
Ele nunca foi feito para processar milhares de conexões digitais superficiais que parecem pertencimento à distância, mas não carregam o peso real de perto. Seu cérebro ancestral não consegue distinguir facilmente entre uma tribo real ao seu lado e um feed cheio de estranhos passando na tela. Então, ele continua soando o alarme, silenciosamente, constantemente, esperando por um tipo de proximidade que raramente chega na forma que ele espera. Aquela mensagem não lida que você fica checando de novo e de novo, atualizando uma tela que não mudou? Isso não é um hábito moderno surgido do nada. É um circuito de sobrevivência antigo, disparando errado em um ambiente para o qual nunca foi projetado, ainda procurando a segurança de uma fogueira e um círculo familiar de rostos. Pense também no que isso significa para como você trata a dor dos outros e a sua própria. Quando um amigo diz que está só chateado por ter sido excluído de algo pequeno, uma festa para a qual não foi convidado, uma piada da qual não fez parte, essa palavra só está causando um dano silencioso enorme. Não existe só aqui. O cérebro dessa pessoa está rodando o mesmo circuito antigo que o seu. A dor não é um exagero colocado em cima do nada. É o sistema nervoso fazendo exatamente aquilo para o qual evoluiu. É por isso também que gestos simples pesam muito mais do que parecem que deveriam. Uma mensagem dizendo, estava pensando em você. Uma mão no ombro depois de uma má notícia. Um convite estendido mesmo quando você suspeita que a resposta pode ser não. Essas não são coisas pequenas para um cérebro construído em torno do pertencimento. São, literalmente, alívio da dor. Estudos que se apoiam no trabalho original de Eisenberger mostraram que o apoio social pode reduzir a atividade nessas mesmas regiões de processamento da dor, da mesma forma que certos medicamentos fazem. A conexão não é apenas reconfortante em algum sentido vago e poético. Ela é, de forma mensurável, biologicamente analgésica. Então, da próxima vez que a rejeição tirar seu fôlego, perceba o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. Você não está sendo frágil. Você não está exagerando. E você não está quebrado por sentir isso tão profundamente por algo que parece pequeno de fora. Você está rodando um sistema de alarme de 2 milhões de anos que um dia significou a diferença entre sobreviver ao inverno e ser deixado para trás nele, no frio. Em algum lugar do seu peito, ligado aos mesmos caminhos que um dia protegeram seus ancestrais dos lobos, da fome e das longas noites escuras fora da luz da fogueira, um sinal antigo ainda está disparando, ainda tentando te puxar de volta para o grupo. Hoje à noite, quando alguém te deixar no vácuo, seu peito vai apertar. E dessa vez, você vai saber exatamente por quê.